Domingo agora eu fiz Palmeiras e Fluminense pela Rádio Bandeirantes e na sequência eu fiz Atlético Paranaense e Santos pela TNT. Para dar tempo de eu fazer, em vez de estar no Allianz Parque na cabine da Rádio Bandeirantes, eu estava numa cabine de transmissão da TNT fazendo Palmeiras e Fluminense para a Rádio Bandeirantes. Acabou o jogo, entrava na sequência um dos jogos do Brasileiro, agora que me foge. O Atlético Paranaense e Santos pela Rádio Bandeirantes. Só que eu ia fazer o jogo pela TNT, com imagens para a TNT Esportes, que a gente tem os direitos de transmitir o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. E eu saí de um estúdio e entrei no outro, já vestido, junto com o Douglas, o queridíssimo André Henning e tal, e entrei no ar e fiz. Em 2021 eu fiz 2 vezes isso. Eu fazia um jogo pela manhã pela Rádio Jovem Pan, e à tarde eu emendava um jogo no outro, pela TNT, pela SBT e na TNT. Caramba. Eu fiz 3 jogos num dia que eu nunca vou esquecer. Um domingo eu fiz pela manhã Juventude e Flamengo em Caxias, do estúdio da Jovem Pan. Às 5 da tarde eu fiz Brasil e Peru pela Copa América, exclusiva pela SBT. E às 7 da noite, Palmeiras e Bahia pela TNT no Allianz Parque. Você estava em tudo. Eu estava em tudo. Eu fiz assim, no estúdio, no térreo do SBT, o Estúdio 4, saí correndo com meu laptop e, graças à parceria boa vontade do SBT e da TNT Esportes, eu entrei, como atrasou um pouco a saída do jogo, o final do jogo do Brasil da Copa América de 21, eu entrei com 5 minutos na transmissão do André Henning e do Vitor Sérgio Rodrigues, do estúdio do SBT, entrando no ar na TNT Esportes. Então, assim, você tem que se virar. E assim, se é bola rolando, seja Champions League, Europa League, que a gente também transmite do SBT, Sub-20, Campeonato Feminino que eu faço desde 1997, a gente se vira. E tem que fazer. Eu digo o seguinte, apesar do Santos estar no Z4, eu acho que esse E campeonato vai escapar. Se Deus quiser. Cara, eu acho que esse campeonato brasileiro tá do caralho. Tá muito legal. Tá muito às vezes acontece, às vezes não. Porque o Botafogo deixou. Também, mas tá tava legal. Não, eu sei, mas assim, é muito fiasco. Não, tem um mata-mata quando você quiser ter uma Libertadores, uma Copa do Brasil, os estaduais que a gente precisa remodelar e a gente vai transmitir de novo na HBO Max, na TNT Esportes, em todo o digital absurdo que é da TNT Esportes, a gente vai transmitir o Paulistão também, como vai ser a Casa TV, a Record, acho que a Globo com certeza, o Premier acho que não vai fazer o Paulistão, mas enfim, a gente precisa equacionar, porque às vezes é muito jogo para pouco futebol. Você concorda com o Abel quando ele fala que o calendário brasileiro é um absurdo? Eu concordo há 30 anos, já concordava com o Tele Santana, que o Abel com correção usa, e olha que eu posso estar tirando na minha própria orelha no meu pé. No caso do Paulistão, estaduais, eu comento, não só comento, eu apresento. Ontem mesmo estava numa reunião da firma com um muito provável patrocinador falando da paixão que é o Paulistão, mas eu não quero acabar com o Paulistão, eu quero racionalizar, porque se joga demais e acaba tendo um pouco de futebol no Brasil, pouco tempo para treinar. Mas antigamente, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, as equipes jogavam 90 vezes. Teve dia que o Grêmio jogou 3 partidas pelo Gauchão no mesmo dia. O São Paulo, em 94, 2 vezes jogou rodada dupla, ou ao mesmo tempo o São Paulo jogou Copa Bandeirantes e Libertadores da América. Velho, tá certo isso não. E com um detalhe. Lembra do Expressinho, né? O Expressinho, campeão da Comebol. Um negócio fantástico com o Muricy Ramalho. Começando o Denilson, o Rogério Ceni, o Caioba, enfim. Mas tá certo isso não. E lembrando que, à época, se corria praticamente a mesma coisa que se corre hoje. De 10 a 12 quilômetros, um jogador corre. Só que os picos e os piques de intensidade hoje são de 6 a 7 vezes mais do que era há 20 anos. E por mais que haja evolução na fisiologia, na ciência, na preparação física e no próprio corpo humano, cara, tem limite. Ninguém é Hulk, ninguém é super-homem, ninguém é homem besouro. Aí você acha que o formato dos campeonatos estaduais pode mudar, talvez? Pode mudar para você racionalizar o calendário. Não dá para jogar ainda 70 vezes. Mas não é o mesmo elenco. Mas você desgasta. E aí vocês também sabem melhor do que eu. Você desgasta o produto. Você banaliza. É maravilhoso. Você não está dando mais atenção aos estaduais. Mas não pode ter todo dia. Mas aí teria que não pode ter todo dia. Propor uma estrutura diferente de campeonato. Claro. Tipo, como se fosse uma pré-Libertadores e depois a sessão... Ou uma Rio-São Paulo, como era antigamente. Também, 2002. O que precisa é o seguinte, ter menos jogo. Estou falando do futebol brasileiro. Não é acabar com o Campeonato Paulista. Aliás, eu sou da tese, até para manter empregos diretos e indiretos, começa em janeiro, vai até agosto. Em vez de ter a Copa Paulista, você vai esticando. Os grandes só entram na fase final. Em vez dos grandes hoje jogarem 15 jogos na primeira fase, mas 16... Em vez de jogarem 19 datas dos estaduais, como acontece hoje, por exemplo, no Paulistão, que a gente vai mostrar na HBO Max... O Corinthians, se for campeão ano que vem, joga 19 partidas se chegar até a final. Corinthians, São Paulo, enfim, quem chegar, joga 19 jogos. Esses Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, e até o Red Bull Bragantino, que é um clube de Série A do Campeonato Brasileiro hoje,
Esses aí, cara, em vez de jogar o campeonato inteiro 19 partidas, que joguem 7 e que joguem espaçadas. Ah, fica estranho, gente. Você já tem o jogo o tempo todo. Você tem Libertadores, você tem ou Sul-Americana, ou às vezes você cada Libertadores para Sul-Americana, que é o ano inteiro. Você tem o Brasileirão, que devia até ser mais do calendário. E dá para jogar ao mesmo tempo estadual e Brasileirão. Ah, mas os clássicos? Qualquer coisa você faz um negócio que se fez em 1933, há 90 anos, quando se fez o primeiro Rio-São Paulo. Os jogos do Rio-São Paulo de 1933 tinha, por exemplo, um Flamengo e São Paulo, ponto. Mas, por exemplo, um Vasco e América, o que era feito? O Vasco e América, o jogo do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, contava para o Rio-São Paulo também. Era um jogo só que valia por 2. Quando havia um cruzamento tipo Fluminense e Corinthians, valia para o Rio-São Paulo só. Mas quando tinha um São Paulo e Corinthians, o do Paulistão valia para o Rio-São Paulo. Era uma maneira de você equilibrar, e não por acaso o Palmeiras ganhou tanto o Rio-São Paulo e o Paulistão, inclusive com 8-0 sobre o Corinthians, mas deixa para lá. Mas é uma maneira de você potencializar o torneio. Então você pode fazer o estadual começando em janeiro e terminando, sei lá, em agosto. Sim, aí leva mais sério cada partida, né? Dá, fica mais aguerrido, você mantém né? emprego, você faz com que os grandes joguem menos. Pô, mas diminui o interesse. Gente, mas não dá. Porque daqui a pouco a gente faz com todo respeito e carinho, porque a várzea muitas vezes é mais organizada do que o futebol profissional, que eu digo mais remunerado do que profissional, né? Quando se remunera e quando se paga direitinho em dia e tal. Você consegue organizar minimamente mais o futebol. E de novo, vocês sabem também melhor do que eu, a banalização do produto. Ah, mas a NBA joga direto. Outro erro que eu acho crasso de nós. Gente, é basquete, não é futebol. É um esporte completamente diferente, como é o tênis, como é o badminton, como é o curling. O Fórmula 1, são esportes diferentes, com valências diferentes, com acertos, com erros e tal. Mas eu acho que, de novo, o futebol, que é o futebol, está mais certo do que os outros. Pelo alcance absurdo que é o futebol, eu acho que os outros podem se inspirar no futebol. Mas vamos nos inspirar nos esportes também. Vamos organizar essa bagaça minimamente.